Dilemas, episódio 46. Vocês estão aí ainda? Espero que sim, né? A gente tá de volta hoje ao nosso estúdio Prozac, o nosso closet de gravação. Maravilha, super folgado aqui. Hoje a gente tem, na verdade, você sabia que hoje a gente tem 2 dilemas sobre o mesmo tema? Mesmo. Solta a vinheta, Caboge. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler aqui um deles, você lê o outro, e aí depois a gente vê como é que junta, Tá bom. se dão match. A gente nem fala o tema, nem nada, assim, já vai direto? A gente pode falar sutilmente que o tema é sexo e casamento, que tal? Então tá bom, é isso. É isso. Eu acho que é sexo, casamento e cativeiro e pandemia. Sexo, casamento, cativeiro e pandemia. Oxalá a gente tivesse uma vinheta pra isso. Vou ler o primeiro aqui. Olá. Ela não disse nem lua, nem peu, nem disse que amava a gente. Tá estranho Tá isso. estranho. Olá. Carente, gente. Canceriano carente. Faz isso não. Olá. Sou Valentina, 32 anos. Meu tema é sexo e casamento. Para chegar ao tema central do e-mail, eu preciso explicar alguns pontos. Por volta dos meus 10 anos de idade, descobri a famosa masturbação. Desde então, tudo ligado ao prazer sexual me interessa muito. Cresci contando os dias para perder minha virgindade. Pois bem, esse dia chegou quando tinha 16 anos com uma paquera não fixa. Não foi nenhuma transa dos sonhos, diria até que foi uma rapidinha de adolescente. Depois da primeira vez, transei com mais 2 paqueras diferentes, nesse mesmo estilo de rapidinha. Aos 19 anos, conheci o Enzo, com quem eu compartilhei meu primeiro orgasmo em uma relação. Começamos a namorar e 3 anos depois nos casamos. Estamos casados até hoje, totalizando 9 anos de casados e 13 juntos. Ele é um marido parceiro, carinhoso, atencioso. O amo muito, muito mesmo. No entanto, a relação foi esfriando após o 4º ano de casados, principalmente por falta de interesse dele. Nesse início de período mais frio, eu o pegava se masturbando na cama, vendo filmes pornôs de madrugada enquanto eu dormia. Eu ficava super chateada com a situação, pois como ele se masturbava, nunca estava disposto para o sexo. Tempo depois, conversamos sobre o assunto e ele parou com a masturbação ao meu lado durante a madrugada. Ainda assim, nossa vida sexual não melhorou muito. Já propus tudo o que puderem imaginar para apimentar nossa relação, desde fantasias até relacionamento aberto, mas ele nunca topou experiências novas. O máximo são lingeries diferentes. Hoje, após inúmeras conversas, entendo que ele nunca foi uma pessoa com a sexualidade aflorada e que a masturbação é mais uma coisa fisiológica, entre aspas. É a sua zona de conforto. Respeito muito isso atualmente. Para evitar conflitos, coloquei toda a minha energia em outras coisas, trabalhos, estudos, viagens, etc. Durante muito tempo essa tática funcionou, mas de um tempo para cá tenho sentido muita vontade de ter uma vida sexual mais ativa. Hoje a média é de 2 vezes ao mês, mas acordo e durmo pensando em sexo, além de sonhar transando com outros Enzos. Minha nossa, gente. Meu questionamento aqui é quase um tema de novela. O amo muito, mas preciso de mais sexo. Depende do canal que a novela vai passar. O que fazer? Aí ela diz o seguinte, observações que podem ajudar no dilema. 1. Coloquei um histórico para entenderem que essa minha necessidade sexual não é nova e que tive poucas experiências antes do casamento. Certo. Meu Enzo também não teve muitas experiências antes, mas acho que isso não é um problema para ele. Ok. 2. Eu não penso em separação e tenho certeza que ele também não. Tirando esse tema, tudo é muito bom entre nós. Tenho muito amor por ele e ele por mim. 3. Confio nele e tenho certeza que não há outra pessoa nessa história. Ele falaria se estivesse infeliz na nossa relação. Diálogo nós temos, mesmo que não resolva os nossos conflitos. 4. Não vejo a masturbação como problema, desde que não interfira na vida sexual a 2. 5. Não temos filhos, mas pensamos em ter. Tenha não, viu? Tá ruim desse jeito, tenha não. Calma. 6. Esteticamente nos gostamos muito. É isso.
que esse debate traga soluções. Adoro vocês. Agora ela falou, pô, tá aqui, ó. Adoro vocês, fazem um lindo trabalho juntos, muito axé, um cheiro nos olhos. Ah, Valentina, cheiro nos olhos é apaixonante. Obrigado. Eu achei bom esse último ponto que ela trouxe, porque a Valentina do segundo e-mail, Uau. que traz essa mesma temática, mas coloca umas nuances a mais aí. Eu vou ler para vocês agora. Então tá. Oi, Lu e Peu, balalá, balalá, vivo com o Enzo há 5 anos, construímos uma relação bonita, onde a parceria e companheirismo somos muito diferentes, mas isso nunca foi um problema. Namoramos por 2 anos, um namoro delicioso, depois fomos morar em outro país. Lá vivemos como casados, dividindo a mesma cama e vida. Não foi fácil no começo, muitas adaptações pessoais e também na nossa relação. Como é mais fácil namorar? Acho que é. Vamos direto ao assunto. Longe dos tabus dessa sociedade machista, me vejo sempre desejando e querendo mais sexo do que o meu companheiro. Já entendi que dizer que os homens que procuram mais é coisa do passado. Aqui em casa sempre fui eu, e isso tem se tornado um problema nos últimos tempos. É um assunto difícil de ser abordado. Já tivemos brigas sérias por isso. E eu não sabia me expressar e acabava sendo grosseira. Ele se ofendia, algo relacionado à sua virilidade, talvez, e pronto, mais uma vez nada resolvido, a não ser um abismo entre nós nesse aspecto. Então resolvi buscar uma comunicação calma e não violenta, para mais uma vez tocar nesse assunto. Não está relacionado à frequência, pois acredito que isso seja apenas números. Me refiro a tesão, momentos íntimos, a beijo na boca, enfim. Dessa vez, Enzo me apontou por sua falta de libido, ou sei lá como posso chamar. Disse que para ele é uma questão física. Há um padrão que o atrai sexualmente e eu não estou me encaixando nele. Danou-se, gente. Eu era mais magra, principalmente antes da quarentena. Eu já fiquei com abuso desse Enzo. Disse que estamos ótimos em outros âmbitos, que o sexo não define se o casal está bem ou não. Ok, até concordo com isso, mas me senti esmagada por esse padrão que ele diz precisar para haver atração física, tesão, desejo. Como é que ele não sente isso por mim? O que eu posso fazer para recuperar nossa vida sexual? Não sou somente um corpo, sou sua companheira. Não acho que isso seja o mais importante na relação. Porém, não quero ter uma relação de amigos que dormem juntos com o meu marido. Eu o amo, tenho muito desejo por ele e busco melhorar sempre como pessoa. Não acho justo eu ser apontada como a razão de um problema que é nosso, que precisamos resolver juntos. Eu mereço transar e ser feliz. Há espaços entre nós. O carinho, os beijos se tornam um caminho apenas para o sexo. Então, se ele não está afim de sexo, não há carinho, contato. Uma coisa está associada à outra. Ele até concordou que precisamos resgatar isso. Já o perguntei se ele gostaria de transar com outras pessoas, se sente falta de sexo. Enfim, busco uma comunicação aberta, mas sinceramente não sei o que fazer, nem como agir para resolver essa questão. Não posso me aprisionar em um padrão para poder ser desejada pelo meu companheiro, mas também não quero que sejamos aqueles casais que se dão super bem, mas não transam. Muito obrigada pela escuta, adoro vocês, um beijo, Valentina. Olha, os assuntos são os mesmos, mas é como se diz ali na bodega do velho. Cada caos é um caos, né? Cada caos é um caos. E é engraçado, né? Porque é o assunto dentro da mesma área, mas tem muitas nuances que diferenciam essas duas Valentinas e essas duas buscas, né? Eu lendo agora, eu confesso, Valentina, desse segundo e-mail, que eu fiquei meio brava com esse Enzo. Por que você ficou? Por causa só do padrão? Imagina, a gente tá casado, 6 anos, delícia ali, a gente se curte, tá? Um dia você chega pra mim e diz assim, olha, você tá gorda, perdeu o tesão. Que coisa horrorosa, né, gente? Vai-te embora, bicho. É. Então tá bom, dá meia hora e vai embora. Também acho. Pega o bacon, faz armário e vai embora. Se o que te rege é o padrão, vai... Tchau. O Ao padrão mesmo é você ir embora. tempo, Não, assim, essa é a reação da gente com né, raiva. é isso. Pronto, agora passou a raiva. Agora vamos, né? Passou Ajudar a a raiva. Valentina. A gente leu já muita coisa, agora passou a raiva. Vamos falar com as Valentinas. Ao mesmo tempo, penso que talvez isso seja um jeito dele resolver ali, né? Dar uma explicação pra ela e não olhar pro que tá acontecendo de fato. Ele diz assim, não, o problema não é comigo não, meu bem. O problema é com você, tá? Eu tô ótimo. E aí é tipo uma tangente, uma saída pela tangente, pra ele não encarar o que tá acontecendo, porque deve ser um assunto que incomoda ele de algum jeito.
É diferente da primeira Valentina, que narra uma conexão muito grande com o cara, de muita Como eles se crença, gostam como eles se esteticamente, né? gostam, a gente se gosta esteticamente. Não, que eu acho que tem uma diferença até na forma de se colocar que pode indicar que são relações realmente muito diferentes. São, como eu disse no começo, cada caso é um caso, são dois causos realmente muito diferentes, né? Talvez a primeira Valentina ela traga ainda uma conexão muito grande, apesar de ser um relacionamento até mais longo, traz isso muito forte e tem uma busca dos dois, talvez pelo resgate, né? No segundo caso parece que tem um. Agora, nos dois, o que me toca nos dois são duas coisas. O primeiro, o primeiro ponto que me pega, claro, foram duas Valentinas que mandaram, Como sempre, né? né? O que me pega é, de novo, um negócio que me bate, que é, caramba, nós homens, a gente precisa falar, velho. A gente precisa trocar ideia. A gente precisa ser capaz de expor as fraquezas, as vulnerabilidades, os medos que a gente tem. E sexo, libido e erotismo está completamente relacionado com isso. Pois bem, Pedro Fonseca, você sabe o que Esther Perel, nossa autora preferida do nosso atual livro de cabeceira, Hum, Sexo no Cativeiro, diz sobre isso? hum. Ela diz assim: e o Verbo não se fez carne. A ênfase na intimidade pelo diálogo é, não obstante, problemática por várias razões. A hegemonia da palavra falada, considerada uma prerrogativa feminina, colocou o homem numa inédita posição de inferioridade. Os homens são estimulados a agir, competir, ser destemidos. A capacidade de expressar sentimentos não é um atributo valorizado na formação da masculinidade americana. Ouso dizer que não é considerado sequer desejável, pelo menos ainda não. Assim, a intimidade pelo diálogo deixa muitos homens perdidos nos relacionamentos. Nesse regime, eles sofrem de uma deficiência de intimidade crônica que necessita de reparos constantes. Uau. É, vamos. Stepperell, para quem não sabe, autora de Sexo no Cativeiro, tem sido nossa musa, quase assim. Lua já leu o livro inteiro, eu tô terminando ele aqui agora. Várias coisas aí do que ela fala. Primeiro é o seguinte, eu acho que quando eu falei sobre os homens não falarem, essa coisa, né? E aí ela traz de um outro ponto de vista. Eu acho que os homens primeiro precisam falar entre si para entendermos todos que a gente hoje ocupa uma posição completamente diferente, onde a gente precisava se cobrar o tempo todo pela virilidade. Uma Valentina traz isso, né? Isso caiu há muito tempo, seriam os homens quem procuram sexo. Isso caiu há décadas. Então, e parece que a geração da gente ela tem um medo danado de assumir isso para si, de dizer, realmente eu não preciso ser esse predador sexual que está sempre a postos e a minha virilidade e tal. Tem um medo de se dizer isso como se isso diminuísse a gente, como se a virilidade diminuísse a gente, caso ela também esteja diminuída, ou que se a libido diminui, também a gente tivesse diminuído. Esse é um ponto. E eu acho que os homens não falam entre si sobre isso. Sabe mulheres quando se juntam peladas e dançam ao redor da fogueira e uma se abastece da outra? Sabe isso? Sei demais. Não existe isso no homem, porque não existe sagrado masculino. Não existe. Quem fala sobre isso é charlatão. Então a gente tem que buscar em outros lugares essa fortaleza. E é engraçado, porque assim, não falam entre si e no próprio casal, Isso, segundo ponto que eu acho que vale a pena a gente falar. isso é também um É tabu. super difícil. É super difícil. A gente tem 14 anos de casado, eu acho que a gente começou a conversar com muito mais ênfase e propriedade, de verdade, de um ano pra cá, minha gente, depois de 4 filhos. Sim. E é muito bonito ver um amadurecimento do meu corpo, por exemplo, uma mudança, uma transformação do que são os prazeres. E conversar sobre isso, e dialogar sobre isso, e descobrir o que são esses novos prazeres. Sendo que é isso, assim, é um exercício de intimidade, de confiança e de vulnerabilidade absoluto. Gigante. E aí, vários homens, eu tenho 45 anos de idade, vários homens têm certeza que tem minha faixa etária quando veem as suas companheiras, falando de novo de casais heteronormativos, né? Veem suas companheiras descobrindo o seu corpo, que é justamente nessa fase, ali no final dos 30, perto dos 40, que a mulher, ela parece que finalmente, né? Ela se Nossa permite Senhora, olhar para Jesus isso e dizer, amado. meu corpo, olhar para.
Eu acho que a geração mais nova já tá um pouquinho adiantada nesse processo, viu, Peu? Eu, às vezes, tenho dúvida de como a gente fantasia a geração mais nova, mas isso pode ser um outro dilema. Tá bom. Eu acho que a gente fantasia a geração mais nova. Tá. Mas o que eu tô querendo trazer é o seguinte. Você contou o lado da visão feminina, que é assim, porra, eu tô descobrindo tanta coisa sobre meu corpo, sobre mim mesmo, me sinto muito mais apoderada, porque também ninguém empodera ninguém, sabiam disso? Hoje eu vim aqui pra dar patada. Quando disserem pra você assim, nossa, uma mulher que empodera outra mulher. Não. A mulher se apodera sozinha. Ninguém precisa empoderar o outro. Isso aqui não é uma corrida de bastão, que você diz assim, olha, eu tenho um superpoder e eu vou te dar, não. Parem com isso, viu? Vocês se apoderam das coisas. Então, quando, por exemplo, eu vi Lua começar a se apoderar dessa mulher que ela vem se tornando, e toda vez que ela fala, eu dou uma risada com medo do caralho, que ela fala assim, eu quero muito, quando ficar mais velha, você sabe aquelas mulheres meio bruxona? Eu fico com a perna bem bambinha. Por quê, Mas amor? calma, deixa eu dizer por quê. Mas é isso que eu tô explicando e que eu quero dividir aqui com os Enzos que são da minha geração. Sabe por que dá um medo da porra na gente? Porque quando elas mostram que estão se conhecendo melhor, conhecendo seu corpo, conhecendo aquilo que dá prazer verdadeiramente, a gente se apequena diante disso, porque foi cobrado historicamente da gente que a gente tivesse a porra da virilidade o tempo todo, libido o tempo todo, que a gente fosse quem dominasse na cama. E cacete, velho, desculpa. A gente precisa conversar sobre isso, assumir nossas fraquezas, para que o diálogo com as nossas companheiras seja melhor. Que a gente entenda que quanto mais apoderadas elas tiverem, mais chance de numa conversa entre a gente conseguir ser franco e dizer, porra, isso aqui não me dá prazer, sabia? E aí ela chegar e dizer, porra, sabia que isso aqui nunca me deu tanto prazer e agora eu descobri realmente que não me dá prazer? E se a gente descobrir outras coisas, outros lugares, outros momentos? E se a gente descobrir outras formas? Porque aí as duas Valentinas vêm com a mesma coisa, inclusive, de dizer assim, porra, será que sou eu? Isso tá errado. Se vocês têm uma relação de casal, não tem só eu nesse sentido. E aí é muito legal isso que você traz, Peu, porque quando o Enzo da Valentina número 2 diz assim, não, amor, o problema é que você não me satisfaz, eu não tô mais atraído sexualmente por você, porque seu corpo, né, não tá mais no meu padrão. Enzo bizarrão, hein? Ele tira o dele da reta, né? E ela, mais uma vez, dizendo assim, cara, esse é um problema nosso. Não é porque eu tô fora de forma. E assim, e que bosta é essa da gente achar que a gente tem que ter um padrão pra agradar o outro? É isso. É isso. E aí, pras mulheres, isso é um massacre, porque aí o peito não pode cair, a bunda não pode cair, a barriga não pode crescer, a gente não pode ficar flácido, não pode nada, porque tem que ser Barbie. Não, e aí ela falou que eles não têm filhos, mas que pretendem ter. A né? Valentina A número Valentina número 1 falou que não tem filhos e pretende ter e tal. E assim, as mudanças que acontecem no corpo, elas são grandes. E assim, vou dar um spoiler aqui para quem não é pai ainda dos Enzos. Elas são mudanças grandes e elas são lindas, na verdade. Lindas. Porque realmente o erotismo está presente também nessa coisa que é a maternidade. Muito forte. Muito forte no parir, no amamentar. A mulher vai descobrindo sobre si própria um bocado de coisa. E eu acho que nós homens fazemos pouco esse exercício de descobrir os prazeres na gente. Vem de novo essa coisa da gente falar pouco entre a gente fala pouco com as companheiras, a gente dá pouca vazão para esse tipo de E o prazer tesão. masculino é sempre fálico. Quase sempre é fálico. Quase sempre fálico. Assim, nós somos uma sociedade falocêntrica, né? Tem que ter o pau duro, senão não rola. E aí as pessoas, elas não se permitem outras coisas e descobrir, e vamos ver como é que é, e por aqui, e brinquedo, e fantasias, né? Os casais, é muito engraçado, e eu percebi isso depois que eu li esse livro, né? Os casais, eles perdem esse espaço da fantasia. E quando tem filho, então, danou-se, vira num lugar, então, Peu falou, né, que Stepper é a nossa musa, porque ela e esse livro possibilitaram muitos diálogos que têm sido importantes aqui pra gente, de uma franqueza que é muito gostosa de sentir, né? Mas é também desconfortável. É desconfortável, é doloroso, é novo. É novo. Tem um negócio que, assim, pra quem não conhece esse livro, Sexo no Cativeiro, eu queria só contar uma coisa sobre ele que eu acho que é importante para casais que nunca leram. Ele é um livro onde ela, que é pesquisadora, estudiosa, especialista no assunto e terapeuta de casal, né, enfim, ela traz estudos de casos. Ou seja, eu recomendo fortemente, Valentinas, para vocês duas
E para os Enzos de vocês, inclusive, que leiam e que leiam ambos. Eu vou contar por quê. Porque ela, muito inteligente, brilhantemente, ela traz estudos de casos de uma. Além de uma magnitude muito grande, de uma capacidade são tão distintos, É muito é muito diverso. plural, É. é tão plural que você vai achar coisas parecidas com você aí no meio desse livro. Mesmo que Certo? sejam exemplos americanos, né, da sociedade americana, Não, mas assim, a gente vai se vê. encontrar, total. A gente se vê. Então, é isso. É, por exemplo, assim, tem um casal que conversa demais, mas não transa. Tem um casal que descobriu que, ao falar pouco sobre durante o dia, isso faz com que uma energia sexual seja captada e à noite eles estejam, sabe, com todo vapor, um pro outro e uma pro outro, e um pro outro e uma pra outra, e todo jeito, né? Então, não haverá uma regra. Esse livro, e eu acho que esse tipo de pensamento, não vai trazer uma regra. No caso da gente, eu acho que tem um negócio que eu acho que vale dividir com as duas Valentinas e com os Enzos. Tomara que eles escutem, porque também é importante isso. Gente. Tomara que os Enzos escutem. A gente precisa encontrar as nossas próprias maneiras de se relacionar com isso. Então, assim, vocês estão fazendo um esforço de, além de falar sobre isso, que virou uma questão para vocês duas Valentinas. Além disso, vocês também estão fazendo questão de manter alguns mistérios, que é onde o erotismo mora. Eu queria ler um trecho aqui, onde ela fala, porque Lu e eu, imagina, 4 filhos, né? A gente se conheceu muito cedo. A gente podia transar em qualquer lugar da casa. Com 4 filhos, eu vou até falar baixo, porque a gente tá no closet, mas eles estão aqui fora. Com 4 filhos, muda completamente a dinâmica do sexo. Sim. Muda completamente a dinâmica do erotismo, né? E é muito fácil se perder nessa dinâmica e nunca mais se encontrar. E não se entender e dizer, não, mas aí nesse horário tá todo mundo morto, nesse horário não, aí um tá acordado Não, e aí outro filho não tá. dorme na cama. Aí filho vem pra cama no meio da noite. Aí a amamentação. Assim, no fluxo, né? É. Tá. E aí tem um trecho que ela fala que é muito maravilhoso, que ela diz assim, ó. Antes das crianças, a gente resolvia tudo na hora. Resolvíamos acampar, jogávamos a barraca no carro e íamos. Eu ligava para o Enzo no escritório às 5h15 para falar de uma banda que ia tocar às 9 da noite e aí a gente ia se encontrar. Agora a gente compra ingresso de temporada, mas acaba dando metade dos ingressos que compra. Me vi muito nisso. Aí vê essa parte agora. A vida familiar se desenvolve numa atmosfera de conforto e consistência. Mas o erotismo está na imprevisibilidade, na espontaneidade e agora vem o melhor, e no risco. Eros é uma força que não gosta de ser constrangida. Quando entra no ritmo da repetição, do hábito ou das regras, começa a morrer. Transforma-se então em tédio, às vezes com mais violência, em repulsa. O sexo, um precursor da perda de controle, é carregado de incerteza e vulnerabilidade. Quando os filhos entram em cena, nossa tolerância para com essas emoções desestabilizadoras cai vertiginosamente. Talvez por isso elas sejam, com tanta frequência, relegadas à periferia da vida familiar. O erotismo se desenvolve num solo em que a família evita pisar. Cara, esse trecho... É muito incrível. Esse trecho que ela fala, né, sobre essa questão da imprevisibilidade, da espontaneidade, do risco, que Eros é uma força que não gosta de ser constrangida. Desculpa, isso conversa com muitos Enzos. Provavelmente como os de vocês, Valentina, como, sinceramente, quando eu leio um negócio desse, conversa comigo. Por quê? Porque não nutrir a relação entre dois de casal que nós temos, mais ainda família, mais ainda o dia a dia porque a gente trabalha junto, mais ainda porque além de estar junto a gente está confinado em pandemia, mais ainda, sabe? Quando a gente vê essa soma toda, para mim, isso vira um pensamento de opressão que é na hora que o erotismo, que o pensamento sobre o sexo vem, ao mesmo tempo a cabeça diz: porra, velho, você não devia estar pensando em sacanagem agora não, porque vocês dois ainda têm aqueles 20 jobs ali para entregar, as crianças ainda têm que fazer tal coisa, amanhã tem aula delas no Zoom e digo mais, as crianças precisam se alimentar bem amanhã no almoço. E aí vem essas cargas todas e aí o erotismo ocupa na cabeça espaços de convivência com coisas que são muito pautadas pela razoabilidade. Pela previsibilidade. Pela previsibilidade.
E aí muda. Aí você tem que encontrar o tesão em outro lugar. Como é que faz? Eu acho tão legal estar te ouvindo falar disso, porque eu acho que Obrigado. Adoro fazer esse podcast. as mulheres, elas vão muito fácil para esse lugar, mas eu sinto que há, e aí talvez eu sinta porque eu esteja falando com muitas mulheres atualmente, né? Eu sinto que há uma movimentação aí nessa faixa 30 a mais, de não querer, mesmo com filhos, deixar essa previsibilidade chegar, deixar essa previsibilidade matar o Eros. Né? Então, será que está acontecendo um movimento, e aí acho que a pandemia reforça isso, desse homem que volta para casa, que assume com mais fervor e mais atenção, mais dedicação, o cuidado com o filho e com a casa? Será que ele passa a olhar o sexo sob essa perspectiva que durante muito tempo foi feminina, de diminuir a importância desse sexo porque a previsibilidade é importante, porque a organização é importante, o planejamento é importante? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a partir do momento que esse panorama muda e que há uma necessidade para os padrões que a gente tanto deseja de equidade, há uma necessidade de divisão e etc., nós, homens, estamos lidando com um fator desconhecido que estava somente com as mulheres durante muito tempo, que a gente precisa romper com isso, que são as cargas mentais, que para a gente caem de muito, muito pouco tempo para cá, né? Que elas dão o seguinte recado. Então, garotão, parada é a seguinte, você estava achando que trabalho era estar lá na empresa, no business, né? Na companhia, né? Na corporação, meu. Não é não, mano. O pau come mesmo quando a gente tem que aprender a fazer essa divisão, porque uma equidade só é possível a partir da divisão, e a gente carrega coisas que a gente nunca carregou. E aí, nós, homens, que não viemos desse lugar, a gente não foi preparado para isso, a gente é soterrado. Eu vou falar de dois âmbitos aqui, um que me toca muito e outro que não me toca em nada. O que não me toca em nada é, a gente é soterrado pelo, o que é que eu faço diante disso? Eu não sou movido a isso. É assim, estamos aqui para dividir, é para fazer isso? Vou aprender, vamos fazer. Certo? A outra coisa que particularmente me atinge muito é a autoestima. Eu sempre tive uma autoestima muito ruinzinha. Sempre tive. E aí nessas horas bate uma coisa que é, eu sei que hoje, aos 45, e isso não tem nada a ver com você, que é minha parceira, eu sei que hoje, aos 45, eu tenho eu tenho a maneira como o erotismo aparece, como o sexo aparece, é completamente diferente de quando eu tinha 25, Sim. há 20 anos. O que é que eu tô tentando fazer? Eu tô tentando entender o que porra é essa. Se eu disser que eu sei o que é mentira. Porque senão a gente cai nesse lugar do sexo previsível, Isso. planejado e que é pouco erótico, é pouco estimulante e mingua. E deixa de ser importante. Eu lembro de um papo que eu tive com Julieta Jacobi, que é especialista sexual, que ela contou um caso que ela perguntou para um paciente, não sei se chama paciente ou cliente dela nesse caso, mas ela perguntou para alguém que estava sendo atendido por ela, perguntou, eu preciso que você me diga, você me narrou todas as questões, era um homem, né, que você está enfrentando com a sua parceira, você falou dessa, mas eu queria saber para você o quanto o sexo é importante em uma escala de 0 a 10. E ele parou, respirou fundo, disse 8. Ela disse 8. E aí ele olhou para ela de volta assustado e disse, sabe o que é? Eu ia dizer 10, mas eu fiquei com vergonha de parecer pretensioso. Ela disse assim, é que se não for 10, eu é que vou achar estranho. Porque isso, se você pretende manter a chama acesa desse erotismo, desse sexo, precisa ser muito, totalmente importante para você. Então, assim, a gente consegue se refazer, o que eu acredito particularmente. Eu acho que esses dois Enzos conseguem se refazer. Eu acho que se eles quiserem, eles conseguem se refazer. Também acredito. Super. Mesmo. Eles vão conseguir se refazer fazendo apenas o papai e mamãe no sentido psicológico, fisiológico da coisa? Não, não vão. Eles vão ter que atravessar para um lugar completamente novo e desconhecido. Eu não sei nem as idades que eles têm, mas eu acho que isso pode ser uma antecipação, que é assim, eles vão ter que ir para um lugar onde eles, precisem conversar, eles precisem dialogar com as vontades e os desejos que eles têm para entender de onde isso vem. Ou seja,
como Eros se manifesta neles. Eu recomendaria que eles conversassem com outros homens para entender que eles não estão sozinhos nessa barca, que é esse lugar novo em que talvez a nossa virilidade não esteja no momento mais aguçado, talvez a gente tenha caído uma ficha que dentro de casa não é sobre quando nós desejamos o sexo, né? Apesar de ser uma conversa velha, mas é preciso ter essa conversa. E por fim, na conversa com as suas valentinas, para que fique muito claro o que é essa manifestação erótica para os dois. A própria Esther Perel tem uma hora que ela fala um negócio muito, muito foda. Que é assim, ela diz que amar o outro sem se perder é o dilema central da intimidade. Ou seja, você tem que estar muito conectado com o que você mesmo acredita. E aí é muito legal isso que ela traz, porque se sexo é importante para essas valentinas e elas estão disponíveis para se perceberem, para se descobrirem, elas não estão se colocando como inimigas desse parceiro. É o contrário, é assim, vem. Sim, perfeito. Né? Vem, vamos junto aqui, que esse caminho parece que é muito legal. Mas os caras têm uma batalha aí para vencer, uma batalha histórica, pesada, cultural, né? Que não é simples e que não é fácil, mas que é urgente, porque senão essas estruturas elas vão ruir, né? Eu acho que quando sexo é importante, e pode ser que para uns seja mais, para outros seja menos, mas quando é importante, a gente não pode ceder pelo outro. Sim. Sim. Né? É sempre uma negociação. Puta, é mais importante para mim do que para você. Tá bom, a gente vai ter que chegar no meio termo aí. Porque Sim. eu nem posso deixar você aí na cama e ir embora, curtir a balada, até porque nem tem mais balada, né? E também não posso deixar de sentir meu prazer. Vamos dialogar sobre isso? Vamos chegar num caminho do meio? Sim. Que é menos sobre frequência e eu acho que é mais sobre intimidade mesmo. E tem uma coisa aqui para os Enzos que eu preciso dividir, que é o seguinte também. E é muito louco que essa conversa, que geralmente parte de vocês, Valentinas, né? É muito louco que muitos Enzos, na hora que essa conversa vem, é como se eles se sentem cobrados, pressionados. E aí querem jogar tudo pro alto, ou então ficam se sentindo... Cara, essas conversas precisam ser entendidas como conversas. Mas eu acho que as mulheres, elas são muito machistas nas ponderações. E eu acho que a Valentina 2, ela trouxe isso, assim, a primeira tentativa de conversar era assim, truncada, agressiva, eu com as minhas mágoas, ele com as mágoas dele, e ela fez um trabalho de conversar de forma não violenta, porque eu acho que a gente cobra assim. Eu acho que a conversa, ela parte de uma cobrança, porque ela parte de uma ausência, de uma dor, de um incômodo. Então, além de dialogar sobre sexo, precisa dialogar de uma forma não violenta. Não é simples. Não, não é. Não é. Eu acho assim, quando eu vejo a primeira Valentina falando, as duas falam disso, né? Que o que eu falo é que me parece que essa movimentação dessas duas Valentinas é o que acontece de forma mais frequente, que são as mulheres, de maneira geral, falando assim, porra, e eu tentei puxar essa conversa, e não os homens. Porra, cadê os homens para puxarem essas conversas e dizer, cara, tá ruim para mim aqui, eu não tô entendendo porque eu tô agindo assim agora, como é que a gente faz? Uma delas fala disso, né? Pô, eu já tentei de tudo, já falei sobre abrir relação, falei sobre isso, a única coisa que acontece é lingerie. E eu acho que isso é muito frustrante num diálogo sobre erotismo e sexualidade num casal, sabia? Você chegar num ponto... Eu, particularmente, pelo amor de Deus, não tô condenando ninguém, não, assim. Acho muito frustrante que ela faça esse percurso e tente chamar ele pro diálogo e no fim ela diga assim, pô, acaba que no máximo as coisas são lingerie. Bicho, não consigo enxergar como é que o erotismo pode renascer. Porque estamos falando sobre renascimento. Porque tiveram relações sexuais com esses mesmos parceiros que foram boas, não tiveram? Tiveram, em algum momento. Como é que ele pode renascer sem haver realmente a experimentação, a transmutação, a descoberta de coisas novas? Porque ficar a vida inteira fazendo exatamente as mesmas coisas, que é a previsibilidade, é a impossibilidade de haver uma relação onde o erotismo esteja presente. Eu hoje, respondendo a uma mãe no grupo do curso de parentalidade, né? O assunto era sono das crianças, tal, não sei o quê, e uma delas disse assim, minha filha de 2 anos só dorme agora na nossa cama, e isso tem afetado muito a gente como casal. E eu imediatamente respondi, cara, vai namorar na sala, em cima da mesa, na cozinha. Se a né? mesa não for de vidro, sim.
Restringir o sexo para a hora que vai deitar, para a cama, é cair nesse lugar onde a gente se perde, se distancia e ao invés de ter uma filha ali no meio, tem um elefante branco. Que a Não, gente não sabe exatamente como cuidar, como conversar, como tirar aquele elefante dali. Aí a gente fica pisando em ovos. até eu iria nesse assunto, eu iria até numa coisa que é o seguinte: se a cama se transforma nesse lugar da cobrança para que o erotismo do sexo aconteça, tem grandes chances da cama se tornar um lugar péssimo. Péssimo. Se a gente condiciona a esse momento da cama, do depois que as crianças dormirem e tal, bicho. Bom, a gente tem um closet. Somos privilegiados, sim. Mas eu tenho uma coisa assim, vou abrir uma coisa aqui da minha conversa com Lu, uma conversa super íntima nossa, mas eu disse pra ela um dia desse, falando disso, que, cara, eu adoro quando a gente se pega durante o dia em momentos aleatórios, quando não tem absolutamente nada planejado. Pra mim, hoje, isso toca mais do que 11h30 da Todo noite, mundo depois do dia dormindo. inteiro, todo mundo dormindo, um livro lido, um capítulo de uma série do Netflix assistido. Nessa hora, eu tô menos atrás da pequena morte de um orgasmo e tô mais atrás da grande morte de uma noite de sono. Eu, Pedro, que acho que também isso pode mudar. Tento fazer os meus esforços para mudar. Mas eu também me entendo como um cara novo nessa situação. Eu tenho me descoberto um homem novo nessa situação, olhando para os meus 45 anos, vendo que eu estou envelhecendo, pensando na minha saúde física. Para quem não sabe, parei de fumar durante a pandemia. Estamos, Lu e eu, atravessando um processo de detox alimentar, tô me cuidando e tal, tal, tal. Mas eu olho para tudo isso e tô falando isso porque tem correlação com sexo. Tem a ver com cuidado. E me preocupo, porque assim, eu me preocupo como é o futuro desse sexo entre a gente. Você é bem mais jovem que eu. Ah, para. Você é bem mais jovem que eu. E eu me preocupo com isso, que é assim, cara, eu sei o quanto o sexo é importante pra você. Acho Eu, que aqui em casa, por exemplo, eu poderia dizer, acho que o sexo é mais importante pra você do que pra mim. sim. Né? E eu acho que eu acho que eu tô numa fase onde eu tô, assim, muito excitada comigo mesma, empolgada com a minha vida, empolgada com coisas que a gente tá fazendo, com coisas. Porque acho que tem isso, né, Peu, também. A libido. Totalmente. A libido não é sexual. Eu sou uma pessoa que eu tenho paixão pela vida mesmo. Pode parecer poliana e quem não me conhece pode dizer assim, nossa, que besta essa menina. Mas não é. Eu sou muito viva. E eu acho que isso é libido. Essa vida que tem em mim é libido. É essa energia de realização, essa energia criativa. E eu tô Você tá fervendo. pipocando. Eu tô pipocando. Você Eu tá acho que eu tenho fervendo. 10 anos aí surfando essa onda. É. Não, eu acho que é isso. Eu acho que é ótimo a gente trazer dilemas de duas Valentinas que falam sobre sexo e casamento. Sabendo que elas, enfim, ambas vivem uma situação muito diferente da gente, porque não tem filhos. Uma está numa relação que ainda é uma relação muito no começo, pouco tempo de relação. A outra já tem uma relação mais longa, mas, né, já viveu algumas coisas e tal. No caso da gente, a gente quer trazer aqui, dividir com vocês a relação de um casal que está junto há 14 anos, mas que se conhece há muito mais tempo que isso, que teve fase de namoro, teve essa fase que a Esther Perel fala no livro de vamos para tal lugar e arruma na quinta noite e vai ver o show da. Quantas vezes a gente não fez Nossa! isso? Rua do Apolo no Recife, Bom quantas vezes demais. a gente não se ligou na hora dizendo vamos agora para Rua do Apolo ver o que é que tá tocando? Era ou não era assim? Era assim. Quanta banda ruim a gente não viu ali? River Raid, Vaca de Prata. Então, é, o que eu quero dizer é o seguinte: é legal esse dilema ter chegado e obrigado às duas Valentinas, porque este é um momento onde este assunto tem sido tocado aqui em casa, porque estamos numa vibração que precisa numa frequência de vibração tal, que precisa se ajustar. Eu vejo você com essa vibração e eu acho lindo, mas ao mesmo tempo eu estou noutra vibração e às vezes eu não me sinto nem capaz de seguir essa vibração. Eu tô caseiro, pianinho, tô querendo fazer as coisas aqui, tô numa outra temperatura. E aí eu acho que qual é a coisa que acontece? Na honestidade da gente poder dialogar, eu consigo te dizer, amor, tô precisando da tua ajuda sim, porque eu acho que eu tô mais quieto. E você dizer assim pra mim, não, mas isso não é, porra, então cuida disso aqui, cuida daquilo ali, e se a gente fizer assim? E se a gente se modificar nisso? E aí a gente reconstrói. Reconstrói. Não é fácil.
Não é agradável, não é gostosinho. Não são conversas boazinhas. Né? Não são. É intenso, porque... Tem a ver com a matriz da gente humana, que é o erotismo. Sim. Né? Mas é fundamental. É, porque eu quero muito... Eu quero ficar essa velhinha bruxona que Pedro falou. Quero mesmo. Eu tô num lugar profissional que eu me vejo nele daqui a 30 anos, 40 anos. Cabelo branco, sabe? Assim, cuidando de famílias, cuidando de relacionamentos, cuidando de mulheres. Mas eu quero estar do seu lado. Não, a gente vai estar do lado. Só não pode ser você falando isso e eu dizendo, e eu vou querer plantar o meu pezinho de rúcula. Porque aí não vai dar. Eu vou ter que acompanhar a bruxona de algum jeito, né? E eu quero fazer esse esforço também. Agradeço as duas Valentinas pelo e-mail mandado, porque ele tocou fundo aqui na gente, porque essa é uma questão que nos mantém vivos como casal. Né? É muito bonito. Eu não vou lembrar da frase exata de Steparã no livro, essa vai passar, mas que ela fala, né? Que é impossível pensar em um se os dois não estiverem muito alinhados. É muito louca essa subversão da lógica, né? Quando a gente diz assim, não, na hora que a gente fala sobre erotismo, é tão importante que os dois estejam funcionando bem do que o indivíduo esteja bem, né? Cada um como indivíduo, apartados, né? Acho muito bonito quando ela fala isso. Que é um entendimento sobre sexo num nível de uma profundeza muito, muito grande, né? Então, queria agradecer as duas Valentinas terem mandado. As respostas são múltiplas. De cara, eu recomendaria a leitura de vocês duas Valentinas e dos dois Enzos que estão com vocês aí. De Sexo no Cativeiro, de Steperel, da editora Objetiva. É um livro incrível. Como é estudo de caso. Não é publi, hein, gente? Editora Objetiva. Editora Objetiva não é publi, tem ninguém pagando, ninguém paga o Dilemas, a gente fala o que quiser. Se o livro fosse uma merda, a gente falaria. Porque é por isso, inclusive, que a gente tem apoiadores do Dilemas, pra gente não ter rabo preso com nenhuma marca, né? A gente tá falando porque realmente o livro ele é um aprendizado. E foi muito importante pra gente. Tem sido muito importante pra gente. Valentina número 2. Você não precisa caber no espaço de ninguém pra satisfazer nada. Você é inteira, potente, gata, gostosa, né? É isso aí. Esse Enzo precisa de um se ligue. Quem gosta de padrão, assista a Rede Globo. E Valentina número 1, muito lindo quando você coloca os seus pontos específicos. E tem um deles que você relembra a gente, quando você fala assim, ó, coloquei o meu histórico para entenderem que a minha necessidade sexual não é nova. E que você teve poucas experiências sexuais antes desse casamento. Eu queria falar, tanto para você quanto para o seu Enzo, que você disse que também teve poucas experiências, que particularmente eu acho que esse é um fator crucial para vocês conversarem. E sabe por que eu vou falar isso, Valentina? Porque é como você falou, né? Você teve ali 3 rapidinhas com um ficante assim, depois você teve esse Enzo que apareceu, foi o seu primeiro orgasmo e você casou com ele 3 anos depois. O erotismo também se dá a partir de um repertório sexual. Isso significa que obrigatoriamente a gente vai precisar transar com um monte de gente ou estar sempre em relações que sejam abertas? Não. Mas significa que, por vezes, precisaremos sim desse tipo de conversa sobre esses assuntos, sobre a expansão do que são essas relações do ponto de vista sexual e da sexualidade, para que a gente conheça melhor nossa parceira e nosso parceiro, para que a gente se conheça melhor e para que a gente entenda como é que o erotismo permeia o nosso ambiente. Amei esse dilema, amor. Também. Tesão de dilema, muito bom falar. Queria ouvir muito a opinião das pessoas sobre esse dilema, porque, olha só, eu acho que esse dilema ele é muito comum. É muito! E ninguém tá falando, né? Eu acho que pouca gente tá falando. E, Enzos, a gente tem que parar com esse negócio de ter medo de falar, sabe? De falar sobre que posição nova é essa que a gente quer ocupar, sabe? Assim mesmo. Se a gente vamos parar de falar sobre equidade somente quando a gente falar sobre as questões empresariais e corporativas e na política. Vamos falar sobre equidade também sobre a questão do erotismo, da sexualidade. Cara, velho, é menos sobre a nossa virilidade, é menos sobre essa coisa falocêntrica do mundo e é mais sobre a gente descobrir na nossa parceira, nos nossos parceiros, como é que a gente se manifesta da melhor forma sexualmente como casal, né? Muito bom. Hoje não teve suposta pergunta do ouvinte. Eita pau, não Peu. teve, não teve. A gente esqueceu. Não, hoje não teve. Hoje não teve. Hoje não teve
Suposta pergunta do ouvinte. Eu tenho agora uma, só Ai, uma, bem meu Deus, rápida. vai. Não, mas é bem rápida. Rapidinha. Uma rapidinha. Solta a vinheta, acabou. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Suposta pergunta do ouvinte. Aí tem alguém que tá ouvindo aqui agora, um Enzo, um Valentino, um casal que ouviu junto. Tem muito casal que tá ouvindo junto agora, sabia disso? Bonitinho. É um novo movimento, né? E eles perguntam assim, porra, tá, mas como é que vocês dois, Peu e Lua, Lu e Peu, como é que vocês dialogam com isso? Vocês fazem terapia de casal? Vocês fazem terapia sexual? Suposta pergunta do ouvinte, como é que vocês lidam com isso? Não, a gente não faz terapia de casal. A gente, nessa pandemia, inclusive, estamos sem nossos terapeutas. Que saudade! A gente tem desenvolvido uma belíssima habilidade de dialogar sobre assuntos espinhosos e difíceis, entendendo os tempos e as temperaturas de cada um. E a gente não se nega a essas conversas, né? E nem sempre foi assim, nem sempre é fácil, como a gente falou já. Mas a gente entende que a gente quer estar junto. E a gente entende que para estar junto a gente tem que atravessar esses lugares que são pantanosos, que são espinhosos. E a gente vai. E tem uma outra coisa que tem sido uma habilidade partilhada nas nossas conversas, que é a gente não parte de um lugar de ataque. Isso é importante. Ainda que o outro eventualmente se sinta atacado, depois que a poeira abaixa, senta, né? A gente entende que não é esse o objetivo, assim, o objetivo não é o ataque, o objetivo é a construção, realmente, disso aqui que é a relação que a gente acredita. Então, vamos nessa. Nossa, falou e disse tudo. Adorei. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo, aos Dilemas. Meu beijo especial aos Dilemas Raiz e às Dilemas Raiz que estão ouvindo a gente. Dilemas! Vocês são maravilhosos. É o melhor grupo do Telegram da história. Quem quiser apoiar o Dilema já sabe, apoia-se/dilemas, apoia.se/dilemas, você vai lá, escolhe o valorzinho que você quer doar por mês, não é muita coisa, é uma cerveja para Lu e uma água sem gás para mim, pode ter certeza. E a gente oferece conteúdos gratuitos, conversas, troca de ideias, palestras, tudo que tem direito e filhos entrando no closet nesse exato momento, porque provavelmente muitos de nós já passaram por isso. Ó, estão ouvindo? Pais sendo quase que interrompidos pelos filhos quando estão o quê? Na hora H. Falando sobre sexo e casamento. Beijo! Um beijo! Até a próxima semana! Até quinta! Solta a vinheta, acabou! Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.